Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 23. Hoje nós vamos falar sobre montar um time extraordinário. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura muito empolgante de 2 Samuel 23, a partir do verso 8. Você que está nos acompanhando online, seja muito bem-vindo. Você que é da Pasteur de Sorocaba ou realmente mora em outra cidade, uma alegria te ter aqui online também. O texto diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Em uma ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens, em uma mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoita, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agê, o Aratita, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a, e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Então Davi, nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então aqueles 3 homens atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a beber e, em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor, seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Assim Davi não quis beber daquela água. Foram estes os feitos dos 3 principais guerreiros. Gente, essa história é extremamente empolgante, porque ela mostra a realidade de uma equipe extraordinária. Homens que enfrentavam centenas de homens sozinhos. Para pensar que Davi tinha no exército dele muitos Sansões. Nós vemos a história de Sansão, derrubando 1000 homens com uma queixada. Davi tinha vários como Sansão dentro do seu time. Um deles vai matar 800 pessoas sozinho. O outro vai se posicionar no meio da plantação quando todo mundo for embora. E ele fala: eu vou ficar aqui. E ele destrói todo um exército sozinho. Outros 3 tão leais. Todo mundo estava ali. Davi fala: poxa, quem me dera beber água da cisterna de Belém. Não pediu para ninguém fazer isso. Daqui a pouco os caras vêm com a jarrinha e falam: está aqui a água. Da onde? Lá da cisterna de Belém. Atravessamos lá e fomos buscar para você. Davi fica tão impactado que Davi não tem coragem de beber água. Ele oferece água para o Senhor. Tão grande o sacrifício que aqueles homens fizeram. A pergunta é: onde é que Davi encontrava esses caras? Onde é que a gente encontra esse tipo de líder? Será que existe algum cadastro especial para liderados top e só alguns têm acesso a esse cadastro? Sabe aquele tipo de sentimento ou palavra que a gente olha para alguém que está dando certo e a gente fala o seguinte: está dando certo, mas também olha a equipe dele. Me dá uma equipe dessa, você vai ver o que eu faço. Quantas pessoas já falaram, já pensaram assim a respeito de outras pessoas que estão dando certo, e a gente, ao falar isso, é como se a gente estivesse dizendo que ter bons liderados é uma questão de sorte. Ah, fulano tem bons liderados porque ele tem sorte.
Só que quando a gente atribui à sorte o fato de uma pessoa ter bons liderados, a gente não aprende com essas pessoas. O que elas fizeram? Aonde elas encontraram pessoas tão nobres, capazes de fazer coisas tão grandes? Aonde Davi encontrou? Será que Davi, quando ele foge de Saul, ele vai a um lugar, a um tipo de escola, onde formavam guerreiros, e diz, eu vim aqui buscar 10 guerreiros para o meu time, você tem algum aí, qual que é? Vamos fazer uma seleção. Olha o que diz, 1 Samuel 22, 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate, e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. Assim tornou-se líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi encontra um bando de gente desajustado, endividado, rejeitado. Então, aonde que se encontra líderes top para montar uma equipe incrível? Pelo menos a de Davi foi encontrada em uma caverna, no meio de gente desajustada e gente que já tinha sido derrotado. Pessoas endividadas, pessoas que não conseguiram administrar suas próprias vidas, e de repente elas foram encontrar com Davi, e Davi as liderou. Davi só encontrou gente que tinha dado errado. Ou seja, o segredo não está somente no processo de seleção. Gente, no mercado, quando a gente vai escolher alguém, o processo de seleção, ele é incrível. Se você aprender a selecionar bem na hora de contratar, você vai evitar muitos problemas. Você saber o perfil, você saber o histórico dessa pessoa. Mas, na liderança que nós exercemos no reino de Deus, assim que a semelhança de Davi, não tem como selecionar quem vai ser salvo. Não vai ter como selecionar quem vai ir para a sua célula. Diferente de um negócio que você diz, você pode, você não pode, você pode, você não pode, vão chegar pessoas ali, e a maioria delas terão dado errado em outro momento de suas vidas. Então, no processo de encontrar um time extraordinário, nós já aprendemos logo de cara, que o segredo não está no histórico. O segredo nem muito menos está no perfil. Porque o histórico dos liderados de Davi era o pior histórico possível. O perfil daqueles homens era o pior perfil possível. E a semelhança de Jesus, foi exatamente assim que Jesus escolheu os 12 discípulos. A tradição judaica mostra que quando as crianças faziam até 12 anos, elas já decoravam o Pentateuco. No Bar Mitzvah, elas já sabiam todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E normalmente, um judeu religioso, ele queria servir como um rabino na sinagoga. E quando o rabino ali treinava essas crianças, ele já via aqueles principais que tinham aptidão para se tornarem mestres, para se tornarem aqueles que iriam assumir o ensino. E normalmente, quando a criança não tinha sido escolhida, ela voltava para a profissão dos seus pais. Onde que Jesus encontrou os discípulos dele? Pescando, na profissão dos pais. Todos eles tinham sido preteridos por seus rabinos. Todos os 12 discípulos, todos os 12 apóstolos, algum rabino olhou, disse, esse não serve. Esse aqui não serve. Esse não tem jeito, tem outro melhor que ele. E devolveu esse jovem para a profissão do pai, porque na opinião daquele rabino, não fazia sentido. Interessante. É até para entender uma frase de Jesus. Normalmente os rabinos, quando eles escolhiam, eles não elogiavam e não falavam muita coisa, eles só diziam assim, vem, segue-me. Mas quando ele não acreditava, ele falava, cara, você é um ótimo israelita, você fez um ótimo trabalho, mas volte para a profissão do seu pai. Então todos os discípulos de Jesus já tinham ouvido assim, cara, você é incrível, mas volta para a profissão do seu pai. A única coisa que eles ainda não tinham ouvido é vem e segue-me. É por isso que quando Jesus chega diante dos discípulos e fala, vem e segue-me, eles já sabem o que significa aquele chamado. Eles deixam tudo imediatamente para seguir a Jesus. Ou seja, Jesus também escolheu 12 homens que não tinham dado certo, que tinham um histórico ruim, que tinham um perfil ruim. Mas quando Jesus escolhe os 12, Jesus escolhe 12 homens que mudaram a história do mundo. Hoje nós estamos aqui porque Jesus escolheu
12 mais um, né? Algumas pessoas vão dizer assim, pastor, precisavam de 12 para julgar as 12 tribos de Israel. Será então que os discípulos erraram ao escolher Matias? Será que Paulo não deveria ser o 12º apóstolo do Cordeiro? Interessante que Paulo depois vai dizer que nós vamos de julgar os anjos. Nós vamos julgar todas as coisas. Então, não é só os 12 apóstolos que julgarão, todos os cristãos julgarão. Então, assim, seja 12 ou 13, o apóstolo Paulo também tinha um perfilzinho ruim. Ele era um assassino. Ele tinha matado pessoas, ele tinha consentido na morte de Estevão. E Jesus, até na hora de escolher o último ali, o filho fora do tempo, ele também escolhe um com histórico ruim. Agora eu queria pegar uma palavra-chave que Samuel vai colocar aqui para a gente pensar sobre isso. Porque ele vai dizer o seguinte, que ele achou os endividados, os descontentes, e assim tornou-se líder deles. E eu acho que aqui está a grande chave para nós pensarmos um pouco hoje. Porque nós estamos vivendo um tempo onde está sendo enfraquecido a masculinidade, mas não está só sendo enfraquecido a masculinidade, também está sendo enfraquecido a liderança. As pessoas não querem, ou não sabem, ou têm medo de liderar. Mas Jesus, ele nos ensina a liderar, e Davi, ele causa uma marca tão profunda no coração dos liderados dele, que as pessoas querem agradá-lo. Porque ele chega e fala assim, e a gente já falou isso em outro momento, que o ideal de uma igreja saudável é que tenham liderados que queiram honrar seus líderes, assim como aqueles discípulos de Davi honraram Davi, e liderados que não querem honra, assim como Davi. Se nós tivermos essa mescla, a gente resolve tudo. Porque o liderado quer liderar e o liderado não quer ser, não precisa ser. O liderado quer honrar e o líder não precisa da honra. Não ensina honra, não pede honra, porque ele já sabe que ele foi honrado pelo Senhor, mas os liderados querem honrar. Isso é a convergência perfeita para uma equipe que conquista tudo onde vai. E agora Davi tem liderados com a marca tão profunda no coração, que ele fala, poxa, eu queria beber uma água da cisterna. Os caras estão dispostos a morrer para trazer um copo d'água para Davi. Isso mostra que liderar é causar primeiramente marcas profundas nos corações das pessoas que estão ao nosso lado. É dar a elas senso de destino. Pastor, como que eu faço para liderar? Se importe, sirva. Sirva seu liderado. E o que é servir seu liderado? Se mostre presente. Se importe com ele. O ouça, conheça as histórias dele. Pô, você já conversou com a pessoa 10 vezes. Aí ela te fala uma coisa que ela já te falou 10 vezes, você se mostra surpreso como se ela nunca tivesse falado. Não prestou atenção. Não prestou atenção no que ela te contou. Então escute, dê atenção. O mundo está pedindo, está clamando por líderes apaixonantes. Líderes que cativam o coração das pessoas. Que as pessoas consigam ver na sua palavra, naquilo que você está falando, todo o teu coração. Pô, eu vi amor, eu vi carinho, me senti amado, me senti respeitado. É verdade que a gente lida com uma geração de pessoas fracas emocionalmente. E as pessoas interpretam de forma diferente as palavras. Você vai amar, e muita gente pode achar que você foi rude. Você vai se importar, e muita gente vai achar que você não se importa. Mas isso é natural na nossa geração. Uma geração tão fragilizada que não consegue compreender as coisas, que não consegue entender a realidade do outro, ficam feridas, acham que as pessoas não se importam, mas isso não é desculpa para que você, como líder, não seja um líder incrível. Porque normalmente a gente está preocupado com encontrar liderados incríveis. Mas a pergunta é se nós estamos dispostos a ser líderes incríveis. Se eu fizesse a pergunta aqui, alguém aqui lembra, pode pensar desde a sua infância, desde os professores da sua infância, professores da escola dominical, líderes de célula, pessoas que te lideraram em qualquer fase da sua vida. Você já foi liderado por um líder incrível? Levanta a mão assim. Uma pessoa que marcou a tua vida? Você lembra o nome dela? Quando você sentiria vontade de dar um abraço nela? É bom, né?
Por que nós não desejamos passar pela vida se tornando esses líderes incríveis? Aquele líder que é contra-intuitivo, sabe? Que todo mundo quer matar a pessoa e ele quer curar. Aquele líder que se importa de verdade com a pessoa. Você tem que ser sincero como líder. Você não pode ser hipócrita. Dizer para a pessoa que você se importa com ela e quando ela não pode te oferecer alguma coisa, você abandona ela. As pessoas percebem se elas estão sendo usadas. As pessoas percebem se elas são importantes, mesmo se elas não poderem oferecer nada. Como ficou seu relacionamento com o seu discípulo depois que vocês passaram por um problema? Entende? Você conseguiu contornar e continuar amando? Você faz joguinho emocional com o seu liderado? Porque tem pais que fazem isso com seus filhos. Eles corrigem os filhos e ficam de mal. Estou de mal. Não fala comigo agora. Tem líder que fica de mal, que fica emburrado. A palavra já diz, irmão, emburrado. Você nunca tinha feito conexão dessa palavra? Estou emburrado. Você tem orgulho disso? Sabe, o cara amarrada, porque, irmão, você é o líder, você precisa ter um comportamento, uma posição de honra e de autoridade. Você não tem espaço na sua liderança para ficar tendo esse tipo de comportamento. Se recomponha. Se recomponha. Seja lá qual nível de liderança você exerce em qualquer lugar, se recomponha. Não fica levando isso para o coração e se comportando como um líder frágil. Porque normalmente isso é reflexo do orgulho. E isso mostra que você está buscando a liderança não servir e fazer a diferença. Você está buscando valor na liderança. E quem busca valor na liderança não sabe o valor que tem em Deus. Eu não me sinto importante porque lidero. Eu já sabia que eu era importante antes de liderar, porque eu sei que Jesus me ama e Ele me justificou, me perdoou e atribuiu valor a mim. Então quando eu lidero, eu não estou buscando valor na minha liderança. Eu já sei o valor que tenho. Eu estou buscando participar do que Deus está fazendo. Eu quero entrar na história dele. Eu quero entrar na história de Deus. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. E da onde surgiu essa vontade, pastor? Sei lá, Ele plantou no meu coração. Porque é Ele que opera o querer e o efetuar. Nós falamos disso semana passada. Ele operou esse querer no teu coração. Nem se orgulhe, nem se envergonhe. Só deixe Ele colocar a prática na tua vida. Mas não comece essa história querendo ser honrado. Se você tem problema de baixa autoestima, peça ajuda, não vai liderar. Se você tem problema de ser valorizado, não, busca ajuda, não encontre a valorização na liderança, porque quando nós somos chamados a liderar, nós somos chamados pelo nosso mestre a lavar os pés das pessoas, nós somos chamados pelo nosso mestre a ser o menor de todos. Jesus vai ensinar os seus discípulos como eles deveriam se comportar. Jesus, olha o nível de detalhe do ensinamento de Jesus. Vai numa festa, pega o lugar menos importante, senta naquele lugar menos importante, porque se tiver um lugar reservado para você mais importante, vão te chamar para sentar lá, mas se você chegar no lugar mais importante, aquele lugar tiver reservado para alguém muito importante, vão pedir para você sair. E é nesse contexto que Jesus vai dizer que aquele que a si mesmo se humilha será exaltado, e aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Jesus está ensinando até como deveria se comportar. Tem uma música do Salomão do Hegeman, que ela é muito, muito boa. Ele fala que até Jesus soube chegar. Por que você chega de qualquer jeito? Até Jesus chegou no sapatinho. É Deus, mas chega de boa. Chegou como servo de todo mundo. Aí você sabe chegar, chega de qualquer jeito. Se o Rei dos Reis sabia que tinha um código para poder entrar na vida das pessoas, por que você desrespeita tudo isso e quer invadir o coração? O coração se conquista, não se invade. E você conquista coração com serviço, você conquista coração se mostrando que a pessoa é importante, você conquista coração mostrando que que você se importa. Está ficando claro para você? Liderar significa dar destino. Ninguém consegue apontar para onde alguém precisa ir, se essa pessoa não acredita que ela pode ir. Nós temos sonhos para você, você vai chegar nesse lugar, precisa dar destino. Você precisa conversar com as pessoas que você lidera, e apontar para ela onde ela pode chegar. Só que se você não acredita que ela pode chegar, isso soa com hipocrisia. Cara, te vejo liderando, vejo você numa família, você num pai de uma família incrível, dentro da empresa, você liderando pessoas, eu acho que você pode chegar longe, mas tem que acreditar mesmo que ela pode chegar longe.
Porque senão vira hipocrisia. Você, eu falei isso, mas esse cara não chega em lugar nenhum. Porque se ele não pode chegar aonde você quer que ele chegue, onde você acredita que ele pode chegar, você tem um papel fundamental na transformação do coração e da mentalidade dele. Davi se tornou grande ao ponto de estar num palácio, mas ele trilhou o caminho. Ou seja, chegou o momento da liderança de Davi, que ele se tornou rei de uma nação, se tornou um diplomata. Tinha que marcar audiência para falar com Davi. Mas Davi não foi colocado nesse lugar do dia para a noite. Ele era o cara que dormiu na caverna junto com todo mundo. Ele passou pelo processo com todo mundo. Você vai chegar um dia que você pode liderar centenas ou milhares de pessoas. E quando você chegar nessa posição de liderança, pode ser que você não tenha tanto acesso em todos os lugares por quantidade de pessoas que você lidera. Mas a pergunta é, para chegar num nível de relevância tão grande, você precisa andar junto com as pessoas. Você precisa participar com elas da construção. Você precisa se responsabilizar. Você precisa atribuir valor e acreditar. Você precisa dar propósito. Você precisa demonstrar amor verdadeiro. Irmão, se você nunca chorou por conta de uma pessoa que você lidera, que está sofrendo, você não sabe o que é amar de verdade. Se tudo que você olha na liderança é só um joguinho de quem é que está na frente, quem é que está mandando, quem é que está obedecendo, você precisa clamar que Deus dê a você um coração de pastor. Pastor, mas eu não sou pastor. Mas Jesus é. Ele é o bom pastor. Então pede o coração dele, Senhor, compartilha teu coração comigo. Eu quero olhar para as pessoas, eu quero me importar de verdade com elas. Eu não estou num jogo de tabuleiro, escolhendo as melhores peças. Sabe quando você assiste aquele filme de guerra? Você vê aquele mapa no chão, ou na mesa, e os caras com uma mãozinha mexendo assim. Meu, ali dentro tem vidas. Ali dentro tem vidas. Para eles é só um barquinho que vai estar no Atlântico na hora que o outro vai passar. E se explodir, explodiu. Mas um pastor não vê como estrategista de guerra. Um pastor sabe que dentro daquele navio tem 50 soldados, 1000 soldados, e 1000 soldados representam 1000 famílias, e tem uma criança chorando em casa. Nós não somos aquele estrategista de guerra, nós somos líderes que lideram como Jesus. Então você precisa demonstrar e viver amor verdadeiro. Ou seja, uma boa equipe sempre será encontrada em companhia de um bom líder. A partir de hoje, quando você vê alguém que tem uma boa equipe, você não fale, também? Não, fale isso é tolice. Que não saia da tua boca mais tolices como essa. Se vê alguém que tem uma equipe boa, fala, cara, eu tenho que aprender com ele. Porque o que ele fez para conseguir motivar essas pessoas, para ter uma equipe tão bacana do lado dele? Você não tenha mais uma atitude de desprezar e nem de acreditar a sorte, tal processo que forma bons líderes. Quer saber onde encontrar a melhor equipe? Você a encontrará quando aceitar que ela está no processo de transformação da sua liderança. Então, não está encontrando bons líderes? Sua equipe não está voando? Sua célula, você não consegue encontrar uma equipe de liderança incrível? Lembra o que nós temos ensinado aqui. E eu ensinei isso aqui durante 2 semanas na mensagem O Ego Transformado. Quando você encontra um erro de você, não associe o seu erro à sua identidade. Fique em paz. Está tudo resolvido. Tenha paz com Deus. Está tudo bem. Só pega o que você está errando e fala, eu preciso mudar. Não tem a ver com a sua... Não leva isso para o lado de, eu não presto, eu não sirvo, coitado de mim. Isso ainda é jogo do ego. Não está liderando bem? Lidera bem. Como que eu faço isso? Aprenda. Peça ajuda. A sua célula não está indo bem. Quantas vezes você solicitou ajuda no último mês para poder melhorá-la? Sua célula não está conquistando pessoas. Quanto você leu e ouviu a respeito do assunto? Porque se você não está fazendo nada em respeito disso aí, vai mudar. Não vai mudar. E eu passei por transformações na minha forma de liderar centenas de vezes. Nós vamos comemorar agora, no dia 25 de fevereiro, 14 anos que nós começamos a célula em Itapetininga. 14 anos trabalhando. Irmão, eu já tive que reaprender umas 200 vezes. Pastor, eu estou aprendendo. E nós estamos indo agora para um nível que eu já percebi que eu estou indo para um lugar onde minhas mãos não alcançam, que eu vou precisar alongar e esticar minha fé.
Mais uma vez vou ter que entrar na escola do aprendizado, porque eu estou indo para um lugar que eu não conheço. E não foi assim, o povo andou por 40 anos no deserto. Quando eles foram atravessar o Rio Jordão, Josué falou: esperem, nós vamos mandar os sacerdotes na frente. Fiquem a quilômetros atrás, 900 metros atrás deles. Porque a partir de agora a gente vai a lugares onde a gente não conhece. Para andar em círculo a gente anda de boa, porque a gente já conhece. Para estar nesse nível que a gente está aqui, a gente anda até de olho fechado. Mas para o lugar onde Deus vai nos levar, nós precisamos ficar atentos, porque nós vamos a um lugar onde nós ainda não conhecemos. E Deus quer esticar o teu coração e te formar como um bom líder, para que você tenha a melhor equipe do mundo. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar em pé, quero orar com você. Eu prometi, gente, eu estou muito feliz com vocês que estão vindo para o Tadel. Incentive toda a sua célula. Eu prometi que é uma reunião rápida, e ela é rápida mesmo, mas ela tem um propósito de te dar ferramentas para você servir a Jesus com mais intensidade. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: parabéns, cara, você atendeu o chamado do seu pastor. Fala aí, fala para mais outra pessoa, talvez não ouviu isso aí, gente, pelo amor de Deus. Dá um parabéns aí. Glória, glória, glória a Deus. Senhor, obrigado. Eu estou diante, Senhor, de pessoas aqui que podem mudar completamente o lugar onde eles estão envolvidos. Tem pessoas aqui que lideram em suas empresas. Tem pessoas que têm posição de liderança na empresa. E, Pai, nós queremos entrar em todos os lugares da sociedade, mostrando que aqueles que estão dentro da comunidade, eles podem fazer a diferença em todos os lugares, porque eles estão recebendo coisas aqui que outras pessoas não recebem. Palavras que vêm do seu trono, palavras que vêm do céu para os nossos corações. Pai, que nós possamos, depois de alguns anos, Senhor, eu olho lá na frente, daqui 30 anos, pessoas dizendo, encontrando pessoas na rua que disseram: olha, um líder lá da igreja mudou minha vida. Ele me amou, ele me abraçou, ele me deu um novo destino, ele me mostrou o caminho, ele me pegou pela mão. Pai, que lá na frente, quando nós falarmos para as pessoas se lembrarem de líderes incríveis, que eles possam lembrar de alguém que estava aqui nessa reunião hoje, que tocou a vida dela, que pegou pela mão, que mostrou amor verdadeiro, que mostrou intenções reais de ajudá-la, intenções simples de servi-la. Pai, que as nossas células sejam tocadas por líderes que são completamente apaixonados por Ti e que têm o seu coração pulsando dentro do coração deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você que está em casa, que Deus te abençoe. Muito bom estar com vocês.